Olá, pessoal, muito bom dia, tudo bem? Hoje de manhã eu estou passando aqui para falar para vocês sobre um assunto que é muito tabu, que eu estava pensando agora quando eu acordei, até decidi falar disso antes de gravar o Céu do Dia. O assunto da morte, ele é extremamente tabu, ele é extremamente difícil de ser compreendido, de ser aceito. Algumas civilizações vão encarar a morte como um momento de passagem triste e vão fazer ritualísticas fúnebres. Outras civilizações, outras culturas vão entender a morte como uma libertação do espírito e vão celebrar, fazer festa de aniversário, né, na comemoração da morte da pessoa. Então, tudo depende de como a gente encara a, a, o fim do funcionamento do corpo físico das pessoas. E é importante a gente lembrar que nós somos muito mais do que esse corpo físico. Nós somos feitos de energia, nós somos espirituais. Então, a morte do corpo físico não significa a morte total. A saudade, ela fica para quem fica. A tristeza, para quem fica. O espírito que passa para o lado de lá, ele pode, se ele aceitar tratamento, se cuidar, né, tudo mais, ele pode eventualmente voltar para revisitar seus parentes, pode voltar como guia espiritual para trabalhar como preto velho, como cigano, como médico, como caboclo, como boiadeiro, e ele vai, eventualmente, vai voltar a ver os seus entes queridos, vai ajudá-los também no momento do desencarne. Então, a saudade é para quem fica. Porque as pessoas, até quem vai receber auxílio espiritual do seu ente querido que passou por outro lado, não vai estar vendo a pessoa. E muito dificilmente vai ficar sabendo que aquele guia espiritual é aquele parente que desencarnou. Então, o medo da morte, ele vem dos vivos. O entendimento de que a morte é algo ruim vem dos vivos. Porque nós sentimos saudades de quem morre. Porque nós vivemos no corpo físico, e se quem a gente ama não tem um corpo físico, a gente não consegue abraçar. Então, para nós, a morte é ruim. Mas, se você entender que o corpo físico, ele também é uma prisão, ele também é passageiro, que existem outras formas de eu abraçar pessoas, entendendo a espiritualidade, entendendo que eu sou um espírito também dentro do meu corpo, que eu posso eventualmente eu sair dele sem morrer. Então, a minha perspectiva a respeito da morte muda. O que eu sinto em relação à morte muda. O meu tipo de luto, que luto? Se a pessoa está viva ainda, ela só não tem mais o corpo. O luto é a saudade. O luto é a tristeza. Beleza. Mas não é como se aquela história daquele espírito tivesse se encerrado. Não é como se terminasse ali tudo. E fosse um adeus. A gente tem muito disso na civilização ocidental. De achar que é o fim do mundo. E o luto, ele vem muito também dessa sensação. O luto, como é hoje na sociedade ocidental, ele vem muito disso. Né? E a vida após a morte? Essa frase, ela expressa tão bem que a morte não existe, né? Vida após a morte. Aí tem um monte de narrativas. Tem narrativas que vão falar que você vão para o inferno, para o umbral. Tem narrativas que vão falar que você pode não ir para o umbral, nem para o inferno, você vai para o céu. E tem outras narrativas que tem espíritos que ficam presos na matéria. E aí, o que vai acontecer? Depende. Às vezes você vai na missa todo domingo.
mas você tem um apego gigantesco pelo seu carro. Quando você morrer, você vai ficar grudado no seu carro, meu querido. Capaz de você nem perceber que você morreu. Que você vai direto no carro. Ah, mas a salvação está aqui, ó. Na sua consciência limpa. No seu entendimento que o seu espírito é muito mais do que esse aqui. Não, porque eu sou um bandista e eu dou passe, eu faço oferenda, eu culto Exu e eu faço tudo. Beleza. Só que vamos supor que você tem um mega vício, por exemplo, cigarro. Fuma 30 maços por hora. Ô, meu amigo, não adianta você fazer 1000 oferendas de purificação para Exu, para caboclo? Entende? Então, é muito mais como a gente entende o mundo físico que vai determinar como vai ser a morte, do que como a gente entende a morte que vai determinar como vai ser a morte. Eu não vejo a morte como algo ruim. Eu não vejo o desencarne como algo ruim. Eu vejo como algo natural, que acontece sempre no tempo que tem que acontecer para cada pessoa, naturalmente. Tá bom, gente? Queria só dizer isso hoje, que eu acordei pensando nesse tema e a gente tem que seguir as nossas intuições, né? Bom dia para vocês. Abraço, até mais.